Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros amigos da Ciência Trilógica. A ciência trilogia analítica, ela faz a unificação dos campos do saber. É uma ciência universal. E o Dr. Kepp fez uma ciência que unificou o campo da teologia, da filosofia e da estética. Então, conseguimos agora entender melhor como funciona a base de todas as coisas, o princípio de todas as coisas. E, sendo assim, nós conseguimos aplicar a ciência trilógica a todos os campos do saber. Desde a psicanálise psicossomática, a socioterapia, né? Estudo da sociopatologia, as artes, a pedagogia, economia, leis, o campo do direito e das leis, o campo da tecnologia, o campo da nova física, que está encantando uma porção de gente. E, inclusive, brevemente nós vamos lançar uma live sobre as diferenças entre a nova física e a física quântica. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa live que nós vamos fazer na Faculdade Trilógica. Vou fazer essa live com o professor César Soós, que ele é um assistente no campo da física e da tecnologia do Dr. Kepp. Então, nós vamos falar sobre isso, porque todo mundo ama falar sobre energias, todos falam na física quântica. Entretanto, a nova física é algo que foi além. E vocês precisam saber, porque vocês vão amar, eu tenho certeza disso. Dr. Kepp. Bom, o importante é o povo entender a causa dos problemas, né? A gente pode dizer que Sigmund Freud, era um médico judeu austríaco, né? Trabalhava em Viena, ele fez medicina em Viena, e ele começou a notar no povo lá a parte psíquica, né, doente, que em todas as pessoas que tinham sintomas, principalmente psicopatológicos, assim, os doentes mentais. E não os internados, caso grave, né, de esquizofrenia grave, mas caso de esquizoparanoide, depressão, manias, né? E ele começou a pesquisar o que haveria por detrás dessa sintomatologia, né, das pessoas não, por exemplo, conseguirem um certo equilíbrio, naquele tempo era mais histeria. As pessoas eram muito histéricas, né? Não aceitavam nada diferente. Então, ele encontrou vamos dizer, na religiosidade, ele era judeu, né? Na realidade judaica, na religiosidade, esses fatores assim que Moisés trouxe, né? Aquelas 12 leis, e através disso ele conseguiu, em parte, colocar algumas leis dentro da ciência. E eu praticamente acho que o mais importante são esses 3 fatores que Freud e seus discípulos, né, trouxeram do id, do ego e do superego. O id é a parte, vamos dizer, instintiva, a parte que o ser humano quer se conservar infantil, quer
ter as mesmas prerrogativas de uma criança, então quer tudo para ele. Então, nessa questão, o ser humano usa a vontade acima de tudo, mas a vontade para as coisas dele, né? Do ser humano. Então, a gente pode dizer que a doença vem da própria vontade do ser humano, principalmente a vontade para o mal, né? Claro. E então, a questão do Freud foi difundida num sentido mais ou menos errado, porque ele achava que o problema era mais na questão sexual. Quando as crianças, né, tinham problemas nesse sentido, que até agora falam do abuso, né, da questão sexual, que causaria muita contração, que causaria no ser humano assim um desapontamento muito grande, e o ser humano esconderia, né, as questões sexuais. E o que houve foi o seguinte: essa questão, então, da libido foi difundida no mundo todo. E a liberdade que há agora, então, deveria ter acabado com doença e não acabou, pelo contrário, né? Aumentou. Então, o que nós demos ênfase é mais a questão econômica, né? A questão econômica social, quando o ser humano ele briga por causa da riqueza do dinheiro. Então, a questão do dinheiro se tornou a questão central para o ser humano, vamos dizer, se tornar assim briguento, um país querendo ser melhor do que o outro, às vezes na guerra, né? A guerra, a última guerra e a primeira também, né? O povo lá invadindo da Alemanha, invadindo outros países, querendo dominar os outros, e até agora, né? Na questão econômica, um país domina o outro, vendendo, né, seus artigos. Então, no caso dos Estados Unidos, fabrica fora, depois vende e fica com o lucro. Então, se essa questão, vamos dizer, econômica for resolvida, tiver, vamos dizer assim, o suficiente para todos, não houver nem bilionários assim em quantidade, nem miseráveis, o mundo então entrará em paz. Pode dizer o seguinte, né? O que é um bilionário na sociedade atual? O bilionário é um doente mental grave. Então, eles se reúnem entre eles para dominar o mundo, dominar a parte de lucro, para dominar a produção, para ficar com a maior parte. Então, é uma questão mais de dinheiro que causa toda essa confusão atual, o indivíduo revoltado que tem que trabalhar desesperadamente para ganhar o suficiente para viver, ou então países que não conseguem, né, melhorar o seu ganho, que não conseguem, assim, vamos dizer, crescer no seu desenvolvimento econômico social, então causam, assim, muitos problemas para seu povo. Então, eu quero dizer isso, né? Que a questão toda está no desejo do ser humano ser uma espécie de Deus. O ser humano que teria, vamos dizer, uma quantia muito grande de dinheiro se sentiria como Deus. E todo mundo, então, também toma uma atitude em relação a ele de adoração,
porque pensa que ele é que sabe, vamos dizer, sabe assim, fazer o dinheiro, e não que ele sabe lidar com o dinheiro da sociedade, dos outros, em benefício dele. De maneira que o que causa mesmo o grande mal no mundo moderno, de briga, de luta, de desespero, é a questão econômica. Se houver assim como na Escandinávia, né? A Suécia, Noruega, Finlândia, são países que têm até hoje mais ou menos um nível médio assim de dinheiro, e o povo todo é assistido, o povo todo ganha o suficiente. Quando não tem emprego, o Estado então paga. Então, são países assim ideais na questão econômica social. Agora, um país muito assim, vamos dizer, capitalista, né, que carrega toda essa parte econômica para um grupo e deixa o resto do povo assim no desespero. Então é claro, né, que há muitas lutas e muitas assim descontentamento. Então eu quero dizer isso. Eu vou mostrar um quadro para dizer essa questão que eu chamei de inversão, né? Do indivíduo querer subir, e chamei de teomania, megalomania, o indivíduo que quer ficar lá em cima através do dinheiro. Então veja o quadro. Primeira consequência da inversão: teomania e megalomania. Primeiro, desejo de ser um Deus. E o segundo? Ou imaginar que os outros são deuses e deusas. Então, veja o seguinte, né? O problema principal da humanidade é a questão do poder. Porque é interessante esse fato. Quando o indivíduo pega o poder, ele modifica. Então, às vezes, é uma pessoa formidável, amigável, justa, que procura a justiça, e, de repente, quando ele aumenta na riqueza econômica, ele se torna prepotente, ele até escraviza os outros e trata mal. É interessante esse fato, né, do indivíduo achar que o dinheiro é, vamos dizer, endeusamento da pessoa dele, e é mesmo. Mas não a questão, como Freud falou, a questão sexual. Então, a gente morou na Suécia e nós notamos lá que não há essa questão assim de muita luta no sentido econômico, porque mais ou menos o povo ganha o suficiente. Então, não há super milionários lá, como não há miseráveis também. Não se vê em lugar nenhum pessoas passando fome, etc. Tanto a Suécia como a Noruega, a Finlândia e aqueles países pequenos, Estônia, Letônia, Lituânia, que são mais ligados ao povo lá da antiga União Soviética, né? Mais ligado ao povo eslavo. Eu gostaria, então, de falar um pouco sobre o nosso trabalho de ressonância. O que é a ressonância? A ressonância é o fato de captar a energia que existe como a gente pode falar, que deu origem de tudo.
o que deu origem de tudo não é a questão celular, não é o átomo. Átomo não existe, gente. Pode ver no microscópio, o átomo não vai enxergar. O que existe é uma força que a gente pode chamar de hércia. Essa força vem direto da energia escalar. Por exemplo, a planta, né, não para de crescer, de produzir, às vezes até uma doença, né? A pessoa tem uma doença qualquer e por si mesma, mesmo não tomando remédio, a pessoa começa a recuperar. Tem ideia da hércia, doutora Julieta? Essa energia essencial, né, que sustenta, que restaura. Então, por isso, quando uma pessoa tem um problema, por exemplo, de psoriase, né, que é uma inflamação na pele, classificada como doença autoimune, ela vem aqui na clínica, faz análise e ela começa a conscientizar muitas atitudes que ela tem contra a vida, contra ela própria. E essa conscientização faz com que essa energia volte a atuar e ela consegue desinflamar e muitas vezes ficar durante muitos anos, né, sem essa inflamação na pele, sem a psoriase. Eu acho importante o curso de medicina conhecer vamos dizer, a orientação da física, porque a orientação da física explica um monte de elementos que o curso de medicina não explica. Por exemplo, a questão do medicamento. O pessoal acha que aquele medicamento, como o alimento em geral, que aquele arroz que come, por exemplo, carne, sei lá, então, que esse elemento é que vai se tornar corpo, vai se tornar carne. E não é, gente. O que o alimento faz efeito no ser humano é energia escalar que fez, inclusive, o alimento, essa energética, essa energia que tem o alimento e que atinge o sistema também circulatório, o sistema digestivo, o sistema respiratório, o cérebro. E essa energia é que faz, vamos dizer, a pessoa crescer e resolver seus problemas. Eu gostaria que o César falasse um pouco sobre a energia. Energia escalar, a hércia, né, Dr. Kepler? Então, esse conceito que o senhor está trazendo de hércia é extremamente importante, porque ele fala da energia criadora do universo, mantenedora do universo e restauradora do universo. Então, isso é uma lei universal. E a física, pelo próprio nome física, ela se baseia na matéria. Só que a matéria, ela é consequência dessa energia. Então, toda a física que a gente estuda na escola é uma física dos particulares, é uma física consequente das consequências, não é uma física das causas. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem um corpo físico saudável, é porque a energia está agindo plenamente no seu corpo. O que é a doença, então? A doença é quando a pessoa deixa de captar essa energia e aí começa o corpo a se degradar, passar por aquele processo que a física conhece como entropia. Então, a entropia, a degradação, a doença, a morte, é uma falha na captação desta energia que cria, mantém e repara as coisas. Então, quando a pessoa degrada, né, essa energia, e degrada de que modo, né? Então, a física do Isaac Newton fala que essa energia seria exterior, que empurraria tudo. E
Meu Deus, é bobagem essa ideia do Isaac Newton e Albert Einstein. Dr. Kepp, nós aprendemos na faculdade de engenharia tanto Newton como Einstein. E as definições de energia para a gente, que a gente aprende na escola, é que a energia vem da matéria em movimento. Mas ninguém discute a matéria em si, do que ela é feita na origem, qual é a causa da existência da matéria. E o senhor explica na Nova Física que a própria matéria, ela é essa energia que existe no universo em forma ressonante. É uma ressonância que dá a forma e a sustentação daquela matéria no tempo e no espaço. Então a origem da energia não é a matéria em movimento, mas a origem da energia é o Criador, né? Ele que emana aquela energia que faz os objetos materiais depois, né? Por ressonância. Existe uma definição, né? Ainda que Aristóteles deu há mais de 2.000 anos atrás, há 3.000 anos antes de Cristo, né? 2.500 anos. Essa definição é sobre o ser humano. A definição dele, que é usada até hoje, é que o homem é um animal racional. Essa definição é totalmente, assim, vamos dizer, imprópria para o ser humano. O ser humano não é animal, ele é um espírito humano. Então, o ser humano, quando se fala que ele tem corpo e tem alma, não é questão de corpo mais alma, duas coisas. É questão de uma energética que tem um aspecto assim, praticamente invisível, que é a alma, que é a energia que não se vê, e um aspecto assim que se vê, que é a matéria, que é a carne, que são os ossos, né? O organismo. Então, nós somos seres, a gente pode falar, nós somos seres espirituais em forma, assim, vamos dizer, em forma carnal, em forma material. Então, nós não somos animais, como Aristóteles falou. Então, nesse caso, a gente tem que seguir mais Platão, que era o professor de Aristóteles. O Platão era chamado de o divino, porque ele via a parte psíquica, né, espiritual. Então, veja o que acontece, por exemplo, quando a pessoa faz exame de sangue e é uma pessoa que tem muitos problemas assim mentais. Veja. Estão notando? Quer falar? Sim. Essa é, Dr. Kepp, é exatamente uma assim, ilustração que é falado que a pessoa como entra na censura ou na raiva, ela está bloqueando essa hércia, energia divina. Mas se a pessoa, por exemplo, faz análise, se ou rezar ou se tranquiliza, então a hércia entra na pessoa e tudo fica muito mais harmônico. Então, veja, então, a pessoa doente, a pessoa que ela tem muita raiva. É interessante, só para terminar, esse fato de que a pessoa geralmente fica doente de dentro para fora. Ela não é doente de fora para dentro. A doença não vem através de elementos exteriores. É claro que se existe um G5 aí, um problema,
vamos dizer, energético ruim, então é claro que isso também ataca o ser humano. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Saiba como o motor monofásico de baixa potência pode superar a eficiência dos melhores motores trifásicos industriais. Saiba como o Cap Motor é a solução mais eficiente para motores pequenos de baixa potência. Saiba como a tecnologia do Cap Motor usa as descobertas de Nikola Tesla da energia livre e é baseada no princípio da ressonância eletromagnetomecânica. Venha conhecer o que há de mais inovador nos campos dos motores elétricos, com esta tecnologia premiada internacionalmente e patenteada em vários países. Conheça o Cap Motor, um motor de energia magnética ressonante que dispensa inversores e que pode ser ligado diretamente em tensão contínua ou alternada. A melhor opção motriz para uso com energia solar. Desde 2019, estes motores e ventiladores são desenhados e produzidos na oficina artesanal Cap Motor, na cidade de Cambuquira, Minas Gerais, e são comercializados no Brasil e no mundo. Como o nome fala, né, é uma trilogia da ciência, da filosofia e da espiritualidade. E gostaria de enfatizar, né, o aspecto da estética, que é fundamental naquele triângulo do ser humano: sentimento, pensamento e estética, a noção da beleza, que é a bondade, a verdade e o belo. Então, esse novo mundo que está surgindo agora, inclusive que muitos já disseram que deveria surgir do Brasil, esse mundo novo que está surgindo vai dar uma extrema importância ao belo, à estética, às artes e também à tecnologia certa. Porque a tecnologia certa ainda está sendo desenvolvida e começando também por aqui em grande parte, né? Porque Norberto Kepp, ele partiu dos descobrimentos desse gênio Nikola Tesla e desenvolveu muita coisa, porque por causa dessa unificação. Então, Kepp não é só uma pessoa dedicada à tecnologia, mas ele colocou lá teologia, filosofia, metafísica para o desenvolvimento do que depois veio a ser chamado a nova física da metafísica desinvertida. Então, nossas faculdades trilógicas, nós temos duas faculdades trilógicas. Uma se chama Kepp Pacheco. Ela tem sede em Cambuquira e ela tem cursos presenciais. Lá é que está se desenvolvendo o principal centro de pesquisa, desenvolvimento e industrialização da tecnologia Cap Motor, que usa a energia ressonante nos motores. Então, lá, o principal desenvolvimento é esse.
E depois temos a faculdade trilógica Nossa Senhora de Todos os Povos. Por que todos os povos? Razão já diz, ela é EAD e leva essa ciência a todos os povos. Nós temos cursos em português, em inglês, em espanhol, em sueco, finlandês, italiano, francês. Então, qualquer pessoa no mundo pode ter acesso à nossa ciência através das línguas. E isso está gerando uma mentalidade bacana, viu? Uma mentalidade inovadora, uma mentalidade de ideais. Por isso que as nossas graduações, que são 4, a graduação de Teologia Terapêutica, a graduação de Pedagogia Trilógica, a graduação de Artes, que é um curso transdisciplinar de artes, e a graduação de Meio Ambiente. Tudo isso é ensinado em graduações gratuitas. A pessoa que quiser cursar, faça o vestibular e vai cursar o curso todo gratuito. Não é essa pegadinha, não, primeiro 6 meses, depois paga. Não, existe um grupo de professores voluntários fazendo essa iniciativa junto conosco. Inclusive, esses professores, muitos são internacionais. Nós temos professor do Canadá, dos Estados Unidos, da Finlândia, da Suécia, da Itália, da França, da Colômbia. Faltou quem? Portugal. Nós temos tudo isso aqui conosco para vocês. Inclusive, Dr. Kepp, vocês que vão na rua, muitas vezes, aqui em São Paulo, ou mesmo lá em Minas, e pegam esse jornal, sim, é das faculdades trilógicas. E aqui, por exemplo, está anunciando a restauração do paraíso, que nós estamos tentando ajudar a fazer, né? O meu princípio, assim, trilógico, é conseguir que, em geral, o povo tenha 3 coisas gratuitamente. Nós já temos aí a faculdade, né? Nós temos esses cursos que pode fazer sem dinheiro, né? Que é um absurdo que o indivíduo só pode ter um curso, só pode fazer uma faculdade tendo, assim, bastante dinheiro, como, por exemplo, medicina, né? Tem que pagar 18 mil reais por mês, assim, é total absurdo. Então, nós temos esse princípio que cultura, que questão de civilização não vem do dinheiro. Então, o que atualmente domina a humanidade é só os milionários que podem, inclusive, estudar. Isso é um absurdo. Então, a gente, né, está admitindo lá em Cambuquira, gratuitamente, quem quer fazer a faculdade, né? Esses cursos. Não só, Dr. Kepp, em Cambuquira, mas qualquer lugar do mundo, porque a nossa faculdade EAD, ela atinge qualquer lugar do mundo. Então, o nosso ideal é o seguinte, vamos dizer, a alimentação devia ser gratuita. Devia ser, né? Mas um monte de comida jogada fora para quê, né? Para aumentar o preço, né? Daqueles que se dedicam a vender, né? Teto tem que ser de graça. Não pode empurrar a pessoa para favelas, né? Para locais assim. Tem que fazer casinhas, e tem que ser teto de graça, não viver a vida toda pagando uma casa que comprou, coisa assim. Então, é alimento de graça, teto de graça e, claro, né, com o tempo até o vestuário básico, né, roupa, né, de graça. Senão, o que a gente veio fazer no mundo veio aqui já
devendo quando nasce, já de cara, deve 20 mil reais, dólares, sei lá o quê. Isso é um total absurdo, né? O mundo é para todos que vivem, não é só para os que fazem o dinheiro, que às vezes nem é um dinheiro bem feito, né? Que é um dinheiro assim de exploração do próximo. É por isso essas brigas todas que existem por aí, né? Essas guerras, calamidades por causa do dinheiro. Então, eu gostaria de mostrar aí um exame de sangue para ver o que acontece. Inclusive, acontece por causa dessa tensão, né? De ter que ganhar dinheiro para pagar as contas, e os juros, e os cartões, etc, etc. Então, olha o que a briga também, né? As brigas. É claro, né? Se vê, por exemplo, um grupo de pessoas supermilionárias que tem tudo e o resto não tem quase nada, é claro que vai dar confusão. Paz é o fruto da justiça, como se fala. Então, veja novamente esse dado. Essa mostra o problema que a pessoa tem. Pode ser problemas econômicos, problema da vida, da família. Se fica estressado, então bloqueia a energia divina no corpo. Tudo o corpo sofre por causa dos problemas mentais que causa isso. Então, é importante verificar o seguinte, que sem o conhecimento, vamos dizer, de pelo menos 2 aspectos do trabalho da ciência e da cultura, é impossível conhecer, vamos dizer, uma física assim correta, ou então até mesmo a questão da teologia. A teologia deve conhecer a física também, a psicopatologia, para conhecer melhor o que acontece, né, com os seres humanos. De maneira que os físicos cometeram coisas incompletas. Então, gostaria que o César falasse do Bohr, aliás, do grande engano que ele fez da praticamente física quântica, né? Que todo mundo fala aí e é errado, incompleto. Então, né, Dr. Kepp, a física quântica ela é uma das vedetes atualmente, né? Todo mundo fala em medicina quântica, tudo é quântico hoje em dia. Mas a física quântica ela tem um início muito assim estranho, né? Tanto é que um dos pais da física quântica, que é o chamado Niels Bohr, aquele dinamarquês, ele é contemporâneo do Einstein, né? Quando perguntaram para ele uma vez, o que é um elétron, né? Ele falou assim, eu não me importo o que um elétron é. Isso é um problema da metafísica e aqui eu não quero saber de metafísica. O que eu me importo é como um elétron se comporta. Então isso revela muito claramente que o cientista atual ele não se preocupa com as causas dos fenômenos, ele só estuda o fenômeno por si. Então ele é um estudo do particular e não da causa. Então nesse caso fica muito claro que o Bohr não se interessava pela causa da física, que é a energia escalar. A energia escalar é a causa do elétron e de tudo que é observável no mundo, né? E, paralelamente ao Bohr, também tinha outro fenômeno, que era o Einstein, né? O Einstein estava naquela mesma época formulando aquela equação famosa, E igual a mc ao quadrado. O que essa equação diz? Dizia que a energia em matéria, que a energia é fruto da matéria em movimento. Uma consequência disso é o seguinte, que quando a massa começa a ter movimento, a inércia dela vai aumentando.
Isso é o que a física diz, né? E quando a massa vai chegando perto da velocidade da luz para se transformar em energia, ela tem uma inércia infinita. Em outras palavras, está querendo dizer que a energia é feita da inação infinita. É uma contradição. Percebe? Tudo isso são erros de metafísica, tanto em Einstein como na física quântica. Então, a ideia deles é, até hoje, né, vem de que a inércia quer dizer aquilo que não existe é que causa tudo. Isso é um total e absoluto problema, assim, falta de entendimento, porque o Bohr, ele pensava, né, que para deixar assim a metafísica de lado, porque a metafísica faz perguntas sobre a origem das coisas e eles não sabem responder como. Eles têm que estudar a metafísica, sim. Veja esse livro que eu escrevi aí. A física da metafísica quepeana trilógica. Que tudo veio da metafísica, inclusive a ciência, inclusive a própria teologia. Então eu escrevi mais este livro aqui, olha, que é importante vocês conhecerem a parousia. O que é a parousia? Eu escrevi aqui embaixo, olha, restauração do paraíso, porque o que aconteceu foi o seguinte, a gente tem que entrar até na questão teológica, que Deus falou na Bíblia, né? Olha, vocês podem fazer tudo aqui, comer de tudo, menos tal coisa. Então, e justamente aquela que fala a Bíblia, né? Que a Eva comeu e deu para Adão, e com isso eles foram, vamos dizer, não expulsos, eles foram assim, por conta dele, saindo do paraíso que tinha para serem deusinhos também, pensando que com isso eles iriam ser uma espécie de deuses. Então, a questão, por exemplo, da parousia é restaurar o que havia antes. Então, hoje em dia, né, foi desmembrando todos os dados, tirando, por exemplo, medicina da física e da teologia, tirando física da teologia e de outro setor da psicopatologia. Então, esse foi um erro mesmo demoníaco, porque é impossível conhecer um só elemento que não tenha conhecimento do outro, ou então do terceiro. Então, não existe um conhecimento assim perfeito que se faça só estudando física, deixando teologia, deixando filosofia. Então, tem que unir os três elementos para chegar a uma conclusão exata. Então, por exemplo, esse livro Magnetônica, veja, eu escrevi para contrariar a eletrônica, né? Eletrônica vem praticamente da eletricidade. Então, infelizmente, né, César, o Tesla cometeu, não por culpa dele, ele era praticamente empregado, né, lá de pessoas muito milionárias que queriam usar o trabalho dele para ganhar mais. Então, ele ficou na eletricidade. Mas essa eletricidade aí que vocês têm é totalmente negativo para o ser humano, porque é algo de combustão. Então, para ver luz elétrica, para ver iluminação, e motores, tudo, tem um processo de combustão.
Isso. Se eu posso complementar, Dr. Kepp, isso é tácito. Na física da eletricidade, todo mundo sabe que para haver corrente elétrica, fluxo elétrico, tem que haver resistência. Então, se não tiver resistência, não tem eletricidade que flui. Então, isso significa que toda a nossa tecnologia ela é feita em função de resistências. Pega, por exemplo, um chuveiro. Você põe uma resistência para que a resistência esquente e esquente a água. Só que aquela resistência queima e estraga. Por quê? Porque o processo elétrico ele é um processo entrópico, ele destrói a matéria. Na verdade, tudo está funcionando assim nessa tecnologia invertida de hoje. Um carro, quando eu quero fazer o carro se movimentar, eu uso combustível e eu destruo o combustível para fazer o carro se movimentar. Então, toda a nossa tecnologia é no sentido de destruir a matéria, destruir o mundo material. Então, veja aí esse motor, né? Mostra o motor que nós fizemos, que capta energia escalar de um modo direto. Capta pelo menos 70%, 80%, até 90% da energia, vamos dizer, que vem do espaço. E se eu posso só complementar, Dr. Kepp, no caso disso que o senhor está falando, essa tecnologia aqui, ela usa mais o magnetismo. Agora, notem os senhores que se eu pego uma bateria e deixo a bateria ao léu assim, ela descarrega logo, em pouco tempo. Isso é eletricidade. Agora, um ímã, se eu deixar o ímã lá por anos e anos, ele fica magnético, porque ele é natural. E esse motor usa essa propriedade natural do magnetismo. Então, ele emana ondas de saúde, de energia boa para o ambiente, e ele gasta muito, muito pouco em relação aos ele não elétricos. enferruja também. Exatamente, Dr. Kepp. O magnetismo não deixa ferrugem, não deixa até patologia entrar na gente, até haver patologia. Não deixa Então, o corpo enferrujar, né? Quem usa esse motor aí, nem doença tem. Isso Então, a gente chama, viu, Dr. Kepp, da oxidação das células. Isso, o É uma radical entropia. livre. É, o radical Os livre. radicais livres. Então, essa que gera a oxidação das células que leva à morte. É formidável. Então, isso que vocês estão falando já está dizendo que então os carros elétricos também vão ter problema para a saúde. Com certeza, doutora. não né? vão enferrujar. Os carros elétricos não, mas quer dizer, ruins. E os magnéticos não vão enferrujar. Então, eu gostaria que mostrasse a presença dessas pessoas aqui. Você vê, o Ortiz tem 80 anos, tem cara nova. Aí a Heloísa tem 50, não sei, cara de 20. A doutora é novinha, né? Tem 40 anos. 40 anos é o começo da vida. Também lá, Luciara, ela tem quase 80 não, 50 também. Aí tem cara mais nova. Não se fala as idades das mulheres, né? A sueca aí e o próprio César, Não, mas, né? o Kepp, sabe o que eu acho mais bacana nessa história? É que essas pessoas com a idade que a gente tem, normalmente elas estão já aposentadas, né? Sem fazer assim nenhuma atividade realmente de interação com a sociedade, de contribuição. E na sua ciência fica viável para as pessoas que se aposentam de qualquer idade, contribuírem para a sociedade. Olha, hoje eu falei para o cliente, né? Um cliente de fora do Brasil. Eu falei, vida é trabalho. Morte é o quê? Aposentadoria. A pessoa que já quer aposentar, está escolhendo morrer. É verdade. Então, se a pessoa não tem na mente fazer, realizar ação é vida, inação é morte. Inércia é morte. Inércia. É inércia, de maneira que essa questão de aposentar, né, a pessoa com às vezes 50 anos já está querendo aposentar, ele está querendo morrer.
Ou a pessoa trabalha e vive, ou aposenta e morre. Sabe o que quer dizer a palavra defunto? Qual é? É a origem etimológica, é que não funciona mais. Que não funciona, que não age, que se imobiliza, entra na inércia. Esse é o defunto. Então a humanidade quase inteira quer Virou ser defunta. É verdade. E está meio defunta, né? Infelizmente. Por isso, Dr. Kepp, que nas faculdades trilógicas, o que nós temos é muita ação. Projetos, estágios, e uma das fortes tripés, né? Pensamento, sentimento e ação. A ação é o forte. Então, por isso que nessa faculdade, quem já está se aposentando, venha estudar para ter uma uma vida nova, né? Uma vida nova. E restaurar a vida. Isso. Então, o que é restaurar, né? Essa restauração é quando, na questão de arte, né? Tem o quadro, então faz uma pintura ruim em cima da outra, que é perfeita, de um Miguel Arcanjo todo. Então vai o restaurador lá e tira aquela parte ruim para surgir aquela que tem esplendor. Então esse esplendor nós temos no fundo, vamos dizer, da nossa existência. É só tirar esses gravetos que atrapalham, né? Que a gente chama de vícios, de demônios, né? Só afastar os demônios e os vícios que a pessoa vai florescer. E olha, com o tempo, né? Vai durar quase eternamente, 200, 300 anos. Então voltamos na próxima. Até. O seu tchauzinho. Isso. Até. Tchau. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, né, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante.
Porque essa sociedade organizada para ganhar dinheiro, para a corrupção política, corrupção em geral do conhecimento, uma sociedade que não é organizada para viver o bem, para viver a razão, para viver até a estética, né? A ética. Então é uma sociedade que está caminhando para o fim. Muitas pessoas pensam que através da corrupção, através até do roubo, né, do golpe, da mentira, etc., que vai ter vantagem na vida. Não. Tudo aquilo que não é virtude, que não é o bem, destrói o indivíduo. Imagina se nós conseguirmos isso, deixar o povo trabalhar, deixar o país desenvolver. Aí nós teremos um reino incrível aqui na Terra. Onde existe corrupção atrás, tem a virtude. Onde existe a doença, tem a sanidade atrás. Onde existe o mal, tem o bem. Então, o mal só pode existir onde esteja o bem. A doença, onde esteja a saúde. E a corrupção, onde esteja a realidade.